Bom, hoje temos o prazer de receber um colega aqui de trabalho. É muito bom ouvir não só pessoas de fora, mas também o que a gente produz interno. É muita satisfação que eu recebo aqui virtualmente. Matheus Mundim, nosso professor de citogenética e epigenética aqui do Departamento de Genética. O Matheus aí desde 2009, se não me engano, é professor aqui do departamento. É um exalquiano da GEMA, né? Tem graduação, mestrado, pós-doutorados aqui do departamento. Tem mais de alguns anos, né? No departamento acompanhando a evolução. E para nós, Matheus, é muito bom, depois de um certo tempo, te ouvir de novo, né? Compartilhar o que você vem fazendo, o que você vem conduzindo de pesquisa. E não só compartilhar com a nossa comunidade, mas com a comunidade toda aí do Brasil, quem pode acompanhar a gente aí pelos seminários do departamento. Matheus, muito obrigado. Fique à vontade aí para fazer sua explanação. Mas Obrigado, no final a gente Roberto. volta a conversar. Eu fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o e-mail me convidando para fazer essa apresentação. Confesso que fui surpreendido e não há nada mais gostoso para um cientista do que ele servir as pessoas com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele conseguiu descobrir de novo. É por isso que a gente faz pesquisa. É para vocês, é para os outros, é para todos. Então, uma satisfação muito grande poder falar daquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está descobrindo. Então, eu vou pedir para vocês se acomodarem bem confortavelmente na casa de vocês aí, vocês fiquem bastante relaxados, que vai ser uma conversa, eu espero que seja como uma viagem, vocês realmente possam passear comigo através desse assunto que eu quero trabalhar com vocês, que ele é fascinante, ele é bem desafiador, ele é bem legal. Tá joia? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão todos vendo minha tela? Roberto, me dá um Sim, sinal, por favor. estamos vendo. Então tá bom, pessoal. Nós somos o Singela, tá? O Laboratório de Citogenômica e Epigenética do departamento. E eu vou começar essa apresentação ao contrário, tá? Eu vou começar pelos agradecimentos e contando um pouquinho para vocês de quem nós somos. Bom, hoje a gente vai estar aqui falando desse assunto com vocês. Nós vamos abrir a caixa preta com vocês, nós vamos procurar entender o que são essas sequências repetitivas do genoma. Obviamente que é uma fraçãozinha do que esse universo significa, mas eu espero que vocês gostem do que vão ver, ou pelo menos saiam intrigados com o assunto, né? E toda vez que eu vou fazer uma apresentação, pessoal, eu sempre fico preocupado com o que é que eu vou entregar para vocês. Então, o que eu espero que vocês saiam daqui hoje sabendo ou valorizados é que vocês conheçam um pouco mais do que acontece dentro do nosso laboratório com relação às nossas pesquisas. Eu quero que vocês tenham essa breve revisão sobre alguns conceitos de genética e os seus desafios, né? Que vocês tenham uma rápida introdução aí sobre algumas coisas a respeito da organização do genoma. E eu quero apresentar para vocês 3 funções bem estabelecidas de sequências repetitivas, tá? Antes de partir para as coisas teóricas. E, finalmente, que vocês conheçam um pouquinho do que é a nossa linha de pensamento e um pouquinho dos resultados da nossa pesquisa, tá? Então, quem que nós somos, né? O laboratório somos eu, a professora Margarida, sempre em primeiro lugar, porque, sem dúvida nenhuma, é a pessoa responsável por tudo que nós somos, do que eu sou, sem dúvida nenhuma, é uma homenagem para ela também, essa apresentação. E a Silvia, né? Que é a nossa técnica. Nós estamos juntos há cerca de 26 anos, tá? Já trabalhando juntos. Os nossos orientados que estão aqui, faltam 2 que estão começando agora no laboratório. Eu também tenho aí um grupo de co-orientados e outros, né, que trabalham diretamente com nós aí no laboratório, desenvolvendo parte das suas teses, das suas dissertações. E um grupo enorme de colaboradores
cada um envolvido numa coisa diferente. Não, obviamente não vou falar de cada um, eu fiquei pensando e espero não ter esquecido ninguém. E eu quis colocar aqui uma foto para vocês terem uma ideia. Essa foto, ela representa bem o laboratório. Tem só uma injustiça nessa foto, né? Porque tem comida, que a gente adora no laboratório, não pode faltar de jeito nenhum, né? Faltou aparecer a cafeteira. Sem a cafeteira, sem café, esse laboratório não funciona, né? Então, só um pouquinho para vocês saberem quem nós somos, tá? Bom, pessoal, em termos de pesquisas, o que é que nós fazemos? Eu divido o laboratório em duas linhas principais. Eu tenho uma linha que eu chamo de fundamental e eu tenho uma linha que eu chamo de aplicado, tá? Na linha fundamental, eu trabalho principalmente com heterocromatinas, com epigenética e com sequências repetitivas. Esses são os assuntos que realmente assim mais me atraem, mais me puxam no laboratório. Porém, a citogenética, ela, sem dúvida nenhuma, é uma área de suporte para muitas áreas, para muitas outras áreas, né? Então, nós temos isso de forma bastante simplificada, o que nós chamamos de aplicação, né? Então, nós temos trabalhos envolvendo indução de poliploides em plantas cultivadas, em plantas ornamentais, frutíferas. Nós temos trabalhos com a produção de cruzamentos, de produção de híbridos interespecíficos, né? Um projeto, inclusive, que nós estamos fazendo agora em parceria com a UFSCar para a produção de cultivares de orquídeas híbridas, né? Trabalhos com meiose, trabalho até contagem de cromossomos. Não é incomum as pessoas baterem no laboratório e pedirem, por favor, conte os cromossomos aqui para nós. Então, eu chamo isso de colaborações e prestações de serviços, tá? Que a gente procura estar apoiando todo mundo que precisa de informações com relação à citogenética. E essa parte de cima é o que eu chamo de matéria escura, que é o assunto que eu realmente gosto de desenvolver como a minha filosofia científica, como os meus paradigmas e como as minhas hipóteses. Normalmente, os meus estudantes, meus orientados diretos, eles estão dentro desse tópico, e é sobre ele que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos abrir a caixa preta. Mas antes de abrir a caixa preta, a gente precisa resgatar alguns conceitos, tá? Fundamentais, para que vocês estejam bem contextualizados a respeito daquilo que eu vou conversar com vocês, a respeito daquilo que nós pensamos e como que essas coisas se conectam, tá? Então, primeiro, vamos falar de uma forma muito simplificada, então vocês me perdoem a simplicidade, mas quem me conhece sabe que eu sempre falo, vamos fazer perguntas simples para poder conseguir responder, tá? Então, veja, quais são os conceitos que estão estabelecidos para nós em termos de genética e evolução? Tá? O que é realmente, de fato, é aquilo que você aprende, aquilo que você vê. Bom, a genética se resume a esse ponto aqui. Tá? Gene, ambiente, fenótipo. DNA, RNA, proteína. São esses dois dogmas que vão reger de maneira geral. Tá? Então, não estou entrando em especificidades, vai reger de maneira geral a genética. Tá? E do outro lado, nós temos a evolução com um mecanismo central, que é a seleção natural. Tá? Bom, essas duas áreas, né, essas duas disciplinas, quando elas se juntam, elas vão explicar as espécies. E, obviamente, num nível mais simples ainda, elas vão explicar os seus indivíduos. Tá? Então, é isso que nós entendemos. Então, toda vez que a gente trata de genética, que a gente trata das espécies, que a gente trata dos indivíduos, normalmente a gente está tratando dessas duas linhas principais, tá? Que envolvem a genética e envolvem a evolução. Ok? Não há dúvidas de que esse seja o core de toda a questão biológica. Tudo bem? Então, a gente precisa ter isso bastante claro. Porém, essas duas frentes, com seus dogmas, elas têm que ser responsáveis por produzir o indivíduo.
tá? Então, um indivíduo, ele vai ter o seu genoma, então eu estou fazendo aqui uma série de bypass e simplificações, eu vou ter um conjunto de genes, esse conjunto de genes vai produzir um conjunto de proteínas, tá? E essas proteínas, elas vão ter que atuar de modo bastante específico para poder gerar esse indivíduo, sendo que esse indivíduo, ou esses sistemas, eles interagem com o ambiente e você vai ver aquilo que é o seu fenótipo, tá? Então, eu costumo chamar isso de matéria clara. É aquilo que você vê, é aquilo que a gente sabe, é aquilo que os dogmas explicam claramente, sem dúvida nenhuma. É isso que a gente sabe, ok? Bom, e quando a gente olha para o genoma, a gente tem aí ao redor de 30 a 40 mil genes, tá? Agora, onde que começam as limitações desses dogmas, né? Ele começa aqui, tá? Quando a gente olha para isso aqui e a gente vê que a maior parte das espécies tem um número razoavelmente constante de genes, tá? Então, como eu mostrei para vocês, entre 30 e 40 mil, uns pouco mais, uns pouco menos, mas daí a gente teria que entrar no que a gente está conceituando como gene, o que a gente não está considerando como gene. Então, assim, se a gente for fazer uma síntese, vamos chegar num número aí aproximado de 30 a 40 mil genes, tá? É isso que representa aquela que é a parte clara do genoma. É aquilo que se expressa, é aquilo que forma estruturas e que a gente está acostumado a ver e medir com bastante clareza. Bom, só que tem um problema. Esses 40 mil genes, eles têm que se expressar de uma forma bastante concatenada ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, tá? Então, uma das primeiras perguntas é, como que eu vou coordenar essa expressão de genes? Eles não podem funcionar todos ao mesmo tempo, né? Eu preciso que só uma fração desses genes funcionem num momento específico. Como que eu vou saber exatamente o momento daquele gene ser expresso, né? E o que eu vou fazer com aqueles que não são expressos? Tá? Então, tudo isso é muito importante e aqueles dogmas não contemplam esses pontos. Tá? Isso é um grande desafio científico para nós. Tá? Então, vamos dar uma olhada como que esses genes, que são, nós estamos colocando eles de uma forma razoavelmente constante, dentro das espécies, porque nós vimos ali que eles não vão variar muito em número dentro das espécies. Então, quando a gente olha aqui para os cromossomos, e esses genes vão ter que estar distribuídos ao longo desses cromossomos, nós vamos ver espécies com cromossomos pequenos e poucos, espécies com cromossomos bem pequenos e muitos, espécies com cromossomos muito grandes, distribuindo e organizando todos aqueles 30 mil genes. Tá? E nós vamos ver que a variabilidade do tamanho do genoma em plantas é enorme. Ela não consegue ser explicada simplesmente pela quantidade de genes que nós temos, principalmente porque quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver que tanto faz estar na espécie com maior genoma ou com menor genoma, o número de genes ele não vai variar muito, tá? Então, nós chegamos aqui nesse ponto em que nós temos muito mais DNA do que os genes podem comportar. Então, o que é esse resto? Tá? Então, mostrando um pouquinho o que é esse resto e rapidamente, nós vamos chegar nas sequências repetitivas do genoma, tá? Que vão desde DNA satélites, retroelementos, elementos de transposição, microsatélites, telômeros e outros, tá? Essa fração, ela é uma fração bastante grande do genoma e é uma fração que nós não entendemos, que nós não compreendemos como um dogma. Qual é o dogma que rege essas sequências repetitivas? Tá? Então, quando a gente volta para a tese central da genética, nós vamos ver que esse sistema que sai do DNA, RNA para as proteínas, ele está imerso num oceano de sequências repetitivas, tá?
Então, quando a gente olha para a distribuição dos genes dentro de um cromossomo, nós vamos ver que não é fácil vê-los, porque eles são uma fração bastante pequena, tá? Em comparação ao volume de DNA repetitivo que você tem dentro do genoma, ok? Então, quando nós olhamos de uma outra forma, nós vamos ver que os genes formam esse pequeno core, que é inundado pelas sequências repetitivas e, consequentemente, inundado pelos mecanismos epigenéticos. Então, eu chamo as sequências repetitivas como matéria escura e a epigenética como energia escura. Essas duas frações aqui, pessoal, de forma concatenada, elas interagem com essa aqui de alguma forma que ainda nós não compreendemos. Para que você tenha as espécies, para que você tenha o funcionamento dos genes nas suas precisas horas, nos seus precisos momentos e nas suas quantidades específicas. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem normalmente, ou o que a gente ouve normalmente, é que as sequências repetitivas não servem para nada, foram selecionadas de forma neutra. Então, eu quero dar 3 exemplos para vocês. O primeiro são os telômeros. Tá? Nenhum organismo eucariótico superior vai funcionar sem telômero. Tá? É uma sequência repetitiva. Tá? Do tipo microsatélites. Tá? Ou uma vez que você não tem eles, você vai ter uma série de instabilidades, seu genoma não vai funcionar direito. E a gente sabe que ele está associado com instabilidade e com envelhecimento. Nós temos os centrômeros. Os centrômeros, eu costumo dizer que são as rodas da herança genética e da epigenética. Tá? Não há nada que vocês façam que não passe por essa estrutura. Então, seja a equação matemática que você encontrar, seja o equilíbrio genético que você estudar, todo ele só existe, só funciona porque tem centrômeros trabalhando o tempo todo. Porque se eles falharem, vocês vão ver que todos esses conceitos não vão funcionar também. Tá? Então, assim, essas duas estruturas, elas são constitutivas. Tem que ter e tem que estar funcionando. Senão, nada no sistema vai estar funcionando. E os centrômeros são altamente repetitivos. São DNAs altamente repetitivos. Tá? E os transposons? Tá? Os transposons, eles têm 2 outras funções bem definidas. Uma, eles alteram a forma de expressão dos genes, e a gente sabe o quanto que isso é importante, tá? E eles criam variabilidade para esses genes. Não preciso nem discutir o motivo por qual isso é importante. Tá? Então, veja, nós sabemos que essas estruturas, de alguma forma, contribuem e funcionam no genoma. A questão é que a gente não tem nada, nós não temos uma explicação universal razoável para elas. Então, eu quero mostrar para vocês 3 casos que nós estudamos no laboratório, são uma fração ínfima dessa história toda, mas que eu quero mostrar para vocês. O primeiro trata do surgimento de uma sequência repetitiva e como que ela se comporta durante o processo evolutivo. Tá? Foi um estudo que nós fizemos em Arabidopsis thaliana. Tá? Então, simplificadamente, pessoal, a Arabidopsis thaliana, ela surgiu por redução do número de cromossomos. Tá? Todas as outras espécies ancestrais, elas têm mais cromossomos do que a Arabidopsis thaliana. Então, ela sofreu alguns rearranjos para poder produzir o cromossomo número 4 e o cromossomo número 5. Então, haviam 3 sequências repetitivas diferentes nesses centrômeros. Houve quebras nesses centrômeros e translocações, tá? Que deram origem a esse cromossomo 4. E depois, outra translocação aqui, que deu origem ao cromossomo 5. Tá? Quando nós vamos observar o centrômero desses 2 cromossomos, o que nós descobrimos é que eles
não se relacionam mais com as espécies ancestrais. Então, aqui está o centrômero do cromossomo 6 de Lirata, que é esse aqui, o cromossomo 7 aqui, que é esse aqui, e o verdinho aqui, tá? Que é o cromossomo 8. E a gente vê que as sequências repetitivas do centrômero de Arabidopsis thaliana é totalmente diferente, tá? Então, aconteceu alguma coisa durante o processo evolutivo que fez com que surgisse uma nova sequência repetitiva. Quando nós vimos esse resultado, nós falamos assim, olha, vamos olhar com mais cuidado o cromossomo 4 e o 5 e vamos ver o que acontece com relação aos outros 3 cromossomos. E, para nossa surpresa, o que nós vimos foi isso aqui, ó. O cromossomo 5 formava um grande cluster. O cromossomo 4, ele tem grandes clusters, tá? Mas os demais cromossomos, eles aparecem de forma distribuída ao longo dessa árvore, tá? Bom, quando nós formos olhar cada um dos cromossomos individualmente, como essas sequências repetitivas, elas se comportavam dentro de cada um dos 5 cromossomos, o que nós observamos? Os 3 primeiros cromossomos, quando você analisa as sequências repetitivas, essas sequências elas tendem a formar clusters, tá? E se separam dentro de um mesmo cromossomo. Quando a gente vai para o cromossomo 4 e para o cromossomo 5, isso não acontece mais. Então, nós entendemos que aqueles rearranjos cromossômicos, eles aceleraram o processo de homogeneização do DNA repetitivo nessas regiões, fazendo com que ele ficasse mais parecido um com o outro, independente da distância física que ele estivesse. Tá? Bom, depois disso, ainda tentando explorar o cromossomo 4 e o cromossomo 5, nós fomos medir o tamanho das heterocromatinas para ver se havia uma correspondência. Tá? Nós não encontramos uma correspondência muito forte com relação ao tamanho. Tá? Então, nós fizemos um fiche aqui identificando o cromossomo 4, o cromossomo 5 e as suas respectivas heterocromatinas para poder fazer esse trabalho. Fizemos isso para todos os cromossomos, ok? Com sondas específicas para cada um dos cromossomos de Arabidopsis thaliana. Mas, quando nós começamos a fazer essa análise, uma coisa surpreendente aconteceu. Nós começamos a perceber que um centrômero era maior do que o outro. Tá? Então, eu peguei aqui só o caso do cromossomo 4. O que acontecia é que o 1,4 ele era pouco maior que o outro. O 5 era um pouco maior que o outro. E assim por diante. Só que quando a gente começou a analisar, fazer um índice, dividir a região maior pela menor, nós vimos um comportamento de variação muito grande, tá? Dessas relações. E nós vimos que a variância do índice, ele mudava de acordo com o cromossomo, tá? Isso sugere para nós que nós temos uma alta variabilidade de tamanhos dentro de uma única população. E isso indica que certamente nós temos mecanismos de recombinação desigual extremamente ativos para fazer trocas entre esses homólogos de tal sorte que eu consiga ir homogeneizando as nossas sequências repetitivas. Tá? Então, algumas coisas que nós vimos nesse estudo foi que, primeiro, os rearranjos cromossomos, eles aceleram essa dinâmica de homogeneização das sequências repetitivas. Nós vimos que regiões fisicamente próximas, elas tendem a se homogeneizar mais rapidamente, formando clusters, tá? Com alto grau de similaridade. Isso é determinado pela distância física. Quanto mais perto elas estiverem, mais similares elas são. Quanto mais distante, mais diferentes elas são, né? E nós percebemos que existe esse heteromorfismo nas regiões heterocromáticas de Arabidopsis thaliana e que há um indicativo de que nós temos essas recombinações desiguais acontecendo constantemente para que você tenha uma manutenção dessa região e ela possa ir sofrendo esse processo
de homogeneização das suas sequências ao longo do processo evolutivo. Então, esse é um primeiro caso. O segundo caso que eu queria mostrar para vocês é daqueles em que nós temos sequências ocultas, repetitivas no genoma. O que são sequências ocultas? São sequências que normalmente o pessoal não está prestando atenção, o pessoal não está vendo, tá? Normalmente porque elas têm um número de cópias um pouco menor, tá? E esse é um trabalho que nós estamos terminando agora. Eu pergunto, será que dá para recontar a história do milho com base nessas sequências repetitivas que estavam ocultas? Então, assim, o que nós fizemos foi pegar os genomas montados da B73 e da MO17, são as duas linhagens americanas mais conhecidas, são as mais bem montadas, e nós fomos estudar uma família de DNA satélite chamada K180, porque é o principal componente das heterocromatinas do milho. Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho mais de detalhe para vocês sobre essa estrutura. Mas o que acontece quando a gente começou a estudar? Primeiro, a gente sabia que existia uma variabilidade dentro dessa família, mas nunca ninguém tinha explorado. E nós resolvemos explorar. Falamos, vamos explorar isso, vamos ver o que tem ali. E nós descobrimos esse pedacinho aqui, essas sequências, elas são bastante similares, elas são bastante conservadas, mas havia um grupinho diferente, tá? E nós fomos caracterizar esse grupinho e nós vimos que o segundo trecho do motivo, ele não era homólogo, tal como o primeiro trecho era. Então, isso chamou a nossa atenção. Nós desenhamos uma sonda, tá, para isso, e nós fomos fazer o FISH para ver a correspondência, e nós vimos realmente que essa K180, que nós chamamos de diferente, que era um DNA satélite que estava escondido, realmente ele forma um cluster que fica dentro das heterocromatinas e a gente não consegue ver ele muito bem. Quando a gente descobriu isso, a gente falou assim, mas como é que isso se distribui? Se isso aqui está nas linhagens, quando é que isso surgiu durante a evolução? Da onde vieram essas sequências repetitivas? Tá? E aí tem um assunto muito interessante da história evolutiva do milho, que é essa conexão aqui, ó. Por muito tempo as pessoas tentaram fazer uma conexão do tripsaco, teosinte e milho com o coinx. Coinx hoje ele é colocado muito mais próximo de sorgo do que dessas espécies aqui da tribo Maíde, tá? Então nós pegamos essa sequência e falamos assim, ó, vamos espalhar isso e vamos ver aonde que isso tá e como que isso surge durante o processo evolutivo. E aí aconteceram algumas coisas interessantes. A primeira foi que quando nós fomos estudar o gênero Coinx, e havia muita dúvida sobre isso, nós encontramos essa família de DNA satélite chamado K180. Tá? Os genomas que foram montados, os trabalhos que foram montados, não descreveram essa sequência. Foi um trabalho de data mining muito fino que foi feito, e nós encontramos essas duas sequências aqui, presentes nas duas espécies, tá? E isso aqui é muito importante, porque isso aqui conta uma história sobre o milho. Depois nós percebemos que Tripsacum tinha um agrupamento particular dele, tá? Que está aqui. Então nós tínhamos Coinx, tínhamos Tripsacum e o restante aqui era milho com Tripsacum espalhado aqui dentro. Então o que nós fizemos? Nós fomos entender o que é que havia nessas sequências repetitivas. Quando nós alinhamos aquilo que nós chamamos de consenso da família K180 com aquilo que nós chamamos de consenso dessa subfamília D e o consenso daquilo que nós achamos exclusivamente em Tripsacum, olha que coisa bonita que nós encontramos. Essa primeira parte do K180D, ele é homólogo aos repeats que só aparecem em Tripsacum. E essa segunda parte aqui, ela é homóloga somente
ao 180, que é universal, e aquele de Tripsacum, mostrando que realmente o Tripsacum tem uma conexão direta com a origem do milho e com a história evolutiva dessas sequências repetitivas. Tá? Qual é a conclusão que a gente chega desse trabalho? A partir do momento que a gente acha a sequência satélite de 180 em COINCS, é essa história que a gente começa a contar. Então, em COINCS, nós temos um baixo número de cópias dessa família de 180. Quando surge o Tripsacum, essa família de 180, ela sofre 2 rearranjos. Um que vai se espalhar para dentro do gênero Zeia e um que fica retido em Tripsacum. Tá? Essa família de 180, ela sofre uma explosão em número de cópias em Tripsacum e depois ela tem uma pequena queda nos teosíntes e depois uma outra pequena queda até os milhos. Tá? Como essa sequência ela existe em COINCS, tá? Ela permite que você ligue COINCS com Tripsacum e, consequentemente, com o gênero Zeia, e você faça uma conexão com o sorgo também, contando uma história bastante linear. Foi isso que nós descobrimos com a análise dessa subfamília. Então, o que a gente aprendeu nesse estudo? Bom, primeiro, que nem todas as famílias de DNAs repetitivos, elas sofrem altas taxas de mutação, por uma série de razões. Tá? Ou porque ela tem um baixo número de cópia, é uma pergunta que a gente tem, né? Se essa baixa taxa é resultado do baixo número de cópia. A gente se pergunta por que elas não são eliminadas, porque elas são tão poucas, por que você não elimina elas, né? E se o fato delas estarem empacotadas dentro de outras sequências repetitivas, se isso não funcionaria como um tamponamento que protegesse elas. Se isso de fato acontece, nós teríamos aí pequenos fósseis que contariam algumas histórias para nós, como essa que nós contamos, né? Que hoje nós, com esse estudo, a gente consegue traçar uma linha desde COINCS até Zeia, e estabelecendo uma conexão com o sorgo, tá? Obviamente que a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter mais sustentação para essa tese, a gente precisa fortalecer ela, mas há um grande indicativo de que a gente está resolvendo ali um gargalinho evolutivo bastante interessante, tá? Por último, pessoal, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode explorar a variabilidade genômica para conectar sequências altamente repetitivas com características fenotípicas. E isso a gente vai mostrar para vocês rapidinho, contando um caso que é o das heterocromatinas e do florescimento, com relação ao florescimento do milho. Bom, primeiro, pessoal, o milho ele tem uma variabilidade cromossômica muito grande, tá? Isso começou a ser estudado há bastante tempo atrás, com o professor Almiro Blumenschein, que foi orientador da professora Margarida, né? E ele foi orientado da Barbara McClintock. Eles escreveram esse tratado junto, mostrando toda a variabilidade cromossômica do milho, principalmente com base nas suas heterocromatinas, que nós chamamos de NOBs, tá? O que isso significa? Bom, isso aqui é rapidinho para mostrar para vocês os NOBs, que são essas regiões de heterocromatina formado por DNAs altamente repetitivos, eles têm um comportamento mendeliano muito interessante. Por exemplo, aqui ó, no cromossomo 3, eu posso ter ele homozigótico para presença, eu posso ter ele homozigótico para ausência e eu posso ter ele no estado heterozigótico. Assim, eu posso ter, no nosso caso, das nossas linhagens para o cromossomo 5, para o braço curto do cromossomo 7, tá? Para o braço curto do cromossomo 9. Ou seja, eu consigo segregar essas regiões e fazer combinações delas, tá? Bom, por que isso é importante? Porque isso acontece espontaneamente na natureza e o que a gente vê nas populações de milho é que quanto mais próximo da região de origem aqui do México, tá? Nós temos hoje
né, o pessoal da Embrapa, o Fábio, eles mapearam outros centros de diversidade, mas especificamente nesse aqui, você vai ver que as variedades têm muitos nobres, e conforme você migra para as latitudes, o número de nobres diminui nas populações, tá? Bom, com relação ao tamanho do genoma, o tamanho do genoma também varia bastante em milho, pessoal. Nós temos genomas de aí aproximadamente 4 megapares de base, até genomas com 6,8 megapares de base. E as pessoas tendiam a correlacionar o tamanho do genoma com a quantidade de nobres. Tá? Existem trabalhos que atestam que, teoricamente, quanto mais nobre você tem, maior é o seu genoma. Tá? E esse tamanho de genoma também teria um caráter adaptativo ao milho, assim como essas variações de heterocromatinas. Tá? Porque se eu estou migrando nas latitudes e o número de nobres aumenta e diminui, isso permite que a gente possa inferir que eles teriam algum papel adaptativo. Então, não são poucos os estudos, tá? Por exemplo, relacionando essas características com altitude e florescimento. Tá? Então, nobres heterocromáticos, tamanho do genoma, conteúdo de elementos de transposição, eles estariam correlacionados com o tempo de florescimento, de alguma forma. Então, nós fomos investigar isso. Será que, de fato, existe essa correlação? Então, vamos lá. Primeira coisa, para você entender se uma sequência repetitiva ela tem um papel específico, você precisa isolar ela. Tá? Então, alguns anos atrás, a professora Margarida teve uma ideia brilhante. Ela pegou uma variedade sabidamente heterozigótica para alguns nobres e abrimos um programa de seleção, tá? Fazendo com que? Com que nós separássemos combinações de nobres específicas em diferentes famílias, tá? Bom, depois o que nós fizemos? Uma vez que nós tínhamos essas linhagens, nós criamos 2 tipos de híbridos. Os híbridos que nós chamamos de homozigóticos. Nossa, o que é um híbrido homozigótico? Um híbrido homozigótico é isso aqui, ó. Nós pegamos 2 linhagens que são relacionadas e que têm a mesma constituição de nobres, tá? Quando nós cruzamos elas, nós dizemos que ela é homozigótica, embora seja um híbrido, para essas posições de regiões de heterocromatina. E nós criamos os híbridos heterozigóticos também, tá? Então, aí, ao contrário, nós pegávamos linhagens que fossem contrastantes, tá? Cruzávamos elas de tal sorte que eu obtinha as minhas posições em estado heterozigótico. Ok? Bom, com base nisso, o que nós criamos foi um painel, tá? De linhagens e híbridos que variam com relação ao conteúdo de nobres, tá? Então, nós fizemos esse experimento na tese da Renata, tá? E o que nós fizemos? Nós pegamos todas as linhagens, quantificamos o conteúdo de DNA com a ajuda do Wellington lá na Universidade Federal de Viçosa. Graças a Deus ele ajudou a gente pra caramba nesse trabalho. E nós fizemos vários experimentos em que a gente mediu o tempo de florescimento, tanto o florescimento masculino quanto o florescimento feminino. Tá? Então, nós montamos isso, os experimentos que tiveram validade foram os experimentos em casa de vegetação, com o auxílio do Roberto, que é nosso colaborador nesse trabalho. E o Roberto sugeriu para nós que nós fizéssemos uma adaptação do DIWOS, em que nós utilizássemos os nobres como marcadores. E aí surgiram coisas bastante interessantes. Tá? Então, está aqui só para vocês terem uma ideia dos tempos de florescimento, tanto das linhagens, quanto dos híbridos, quanto do estado dos nobres, se eles eram heterozigóticos ou se eles eram homozigóticos. E aqui, para vocês terem uma ideia da média, né? Isso aqui é uma média
do tamanho dos genomas. E nós medimos as herdabilidades aqui para o florescimento, ok? Bom, primeira coisa, quando nós fizemos essas análises, a primeira coisa que nos surpreendeu foi que nobres individualmente não contribuem para o tamanho do genoma, tá? Pelo menos nas nossas linhagens. Então, quando nós analisamos aqui, nós vemos que nenhum dos nobres, eles passam uma linha de corte de significância. Então, nós começamos a separar algumas coisas. Opa, então, peraí, nob e tamanho de genoma não estão correlacionados. Será? Então, nós vamos detalhar isso. Nós pegamos os híbridos e as linhagens e plotamos tanto o que tinha maior genoma quanto o que tinha menor genoma para ambos. E o que nós vimos foi que esse híbrido, ele tem exatamente a mesma constituição de nobres desse híbrido aqui. Tá? Mostrando que, olha, não são os nobres que estão mudando o tamanho do genoma. Bem como nas linhagens. Essa linhagem aqui, com menos nobres, tinha um genoma muito maior do que essa linhagem que tinha muito mais nobres. Tá? Tinha muito mais heterocromatina. Então, nós conseguimos estabelecer assim, olha, pelo menos nas nossas linhagens, nob e tamanho de genoma, eles não se correlacionam. E aí nós passamos a analisar o quê? Bom, se eu tenho mais nobres, como é que se comporta o meu florescimento? E se eu tenho genomas maiores, como que se comporta o meu florescimento? Tá? Então, nós vimos que, por exemplo, o tamanho do genoma praticamente não mudava, né? O comportamento do florescimento. E o comportamento do florescimento aqui, ele só mostrava algum tipo de variação se eu tinha menos nobres. Então, naquelas linhagens que eu tinha bem poucos nobres, aparentemente o florescimento ficava mais tardio. Tá? Enquanto nos outros, quando eu vou aumentando o número de nobres, aparentemente isso não influencia muito. Mas a gente pensou assim, bom, ainda assim nós estamos vendo diferença entre híbridos e linhagens. Tá? Então, o que é que está acontecendo? Qual é o nível de detalhamento que a gente consegue chegar? Então, nós fomos estudar especificamente cada um dos nobres, tá? Em dois diferentes modelos. Tá? Então, nós fizemos aqui esse modelo de substituição de alelos e um efeito de dominância. E, surpreendentemente, o nob do cromossomo 9, ele tem um efeito muito pronunciado. Muito pronunciado. Tá? Os outros nobres, do 3, do 5 e do 7, nós vemos que eles não têm um efeito significativo, mas o do 9 tem. E isso é a primeira vez que é mostrado. Então, quando a gente olha, o que a gente vê das constituições cromossômicas? Vejam, quando eu não tenho o nob, olha o comportamento do meu florescimento. Tá? Tanto masculino como florescimento feminino. Como que eles se comportam diferente. E quando a gente olha aqui, nós vemos que os outros nobres, de fato, não apresentaram nenhuma associação. Nós fizemos vários testes, e obviamente tem mais algumas coisas para a gente andar, mas aparentemente esse é um efeito específico da estrutura, pelo menos por enquanto, pelo que nós temos visto aqui. Tá? Então, o que a gente aprendeu com esse estudo? Primeiro, não há uma correlação do tamanho do nob com o tamanho do genoma com o número de nobres, pelo menos nas nossas linhagens. Isso não existe. Tá? O tamanho do genoma, ele não apresenta uma correlação com o florescimento. De novo, isso vale para as nossas linhagens. Tá? E o nob do cromossomo 9, ele mostra uma forte correlação com o florescimento, né? Principalmente quando a gente considera um modelo de dominância. Aí sim que nós vemos os efeitos dele ainda mais pronunciado. Tá? E esse é o primeiro relato, nós ainda estamos tentando desenvolver qual é o termo, como é que nós vamos chamar isso, né? Então nós não sabemos ainda se é um gene-like ou se é um allele-like, né? Para essa região heterocromática. Mas
De certo, nós estamos chegando muito próximos de entender essa interação de uma região de sequências altamente repetitivas com características fenotípicas, tá? Bom, pessoal, o que é que mais que pode se tirar de dentro da caixa? Então, quais são os próximos passos desses trabalhos rapidinhos, tá? Então, até por sugestão do Roberto, nós já fizemos uma primeira rodada, ainda não deu certo porque faltaram marcadores, a gente precisa melhorar os marcadores, mas nós vamos combinar agora SNPs com NOBs, tá? Para a gente poder ver realmente como que a gente consegue explicar essa relação, tá? Com o efeito fenotípico que a gente está vendo, tá? Um outro trabalho que a gente está começando agora é varrer as variedades comerciais, porque a gente se perguntou assim, será que o pessoal andou selecionando esse NOB sem saber? Então, nós estamos coletando uma série de híbridos, tanto híbridos super precoces e tardios, e nós vamos fazer fiche desses materiais para ver se a gente encontra uma correlação da presença desse NOB com o florescimento em materiais comerciais, tá? E um outro trabalho que nós estamos começando a fazer é a reprogramação epigenética, tá? Então, até eu e o Roberto já conversamos algumas coisas sobre esse assunto, temos interesses, vamos dizer assim, que se sobrepõem, né? E particularmente para mim, eu quero entender o que é que acontece com essas regiões heterocromáticas, seja com relação ao desenvolvimento da planta, à estabilidade do genoma, né, ao comportamento de híbridos, heterose, se eu reprogramar epigeneticamente essas estruturas, tá? Então, a gente tem a metodologia para fazer isso no laboratório, né? Vamos ver se no começo do ano que vem essas coisas começam a rodar. E torcendo aí para um dos candidatos passar na prova de seleção, porque ele é experiente com relação a esse assunto, o ano que vem nós vamos começar a editar os NOBs. Então, o CRISPR surgiu como uma ferramenta tirada realmente de um chapéu, de mágico. Porque uma das coisas que me indagava era como é que eu vou manipular essas estruturas, como é que eu vou modificar essas estruturas de forma precisa, para que eu possa medir efeitos. Então, não havia nenhuma ferramenta, e o CRISPR surge como uma boa ferramenta para a gente fazer isso. Então, a nossa ideia é selecionar algumas linhagens, a gente já tem as linhagens que respondem à cultura de tecido, tentar editar esses NOBs de diferentes formas e entender como é que eles vão se comportar, tá? Óbvio que isso é uma linha bastante extensa, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai começar a ter esse projeto em andamento, e quem sabe no futuro a gente não consiga fazer os cruzamentos, fazer os híbridos de linhagens que estão editadas com aquelas que não estão editadas, para a gente entender como é que essas sequências repetitivas elas se comportam e quais são os efeitos que elas têm, tá? É óbvio que aí dá para você se divertir com um monte de tipo de análise que dá para ser feita, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, particularmente, estudar sequências repetitivas do genoma, entender essa matéria escura do genoma é fascinante porque é a grande fronteira da genética, ninguém sabe de onde veio essas sequências, ninguém entende, não existe, como eu falei para vocês, um dogma que consiga dizer exatamente como que elas funcionam, mas de uma coisa nós estamos certos. Elas interagem com o genoma, elas interagem com os genes para produzir os efeitos que nós vemos de tudo, tá? E eu sempre correlaciono isso com o universo, né? Porque assim, quando você olha para um céu escuro à noite, a parte clara, estrelas e outras estruturas que brilham, representam só 5% do universo. A fração escura representa 95% dividido entre matéria escura e energia escura. Por coincidência, nós temos exatamente o mesmo comportamento dentro do genoma. Então, isso me fascina demais, com uma vantagem. Os físicos
não conseguem estudar a matéria escura e nem a energia escura. Os geneticistas conseguem, e isso faz muita diferença para nós. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Matheus. Parabéns, sensacional o seu seminário, não para puxar seu saco, não, mas realmente foi fantástico. Tinha certeza que seria muito bom, mas foi muito bom. E só um comentário antes de abrir para perguntas. É interessante, né? Principalmente nesse último trabalho, a gente vem trabalhando juntos já faz uns 3 anos, eu acho, um pouco mais, talvez. Como dá para casar genética quantitativa com citogenética, coisas que muitas vezes se acha, não tem como, né? Por mais no mesmo departamento, tudo, mas é naquele café, é numa conversa que você descobre pontos em comum e aí você quebra paradigmas, né? Os primeiros resultados foram surpreendentes para os dois lados, né? E fico muito empolgado, muito feliz e agradecer você por ter confiado aí, chamado para trabalhar e empolgado com os resultados aí, Matheus. Eu que agradeço, Roberto, porque eu tive que esperar mais de 20 anos para ter essa oportunidade. Legal, Então, Matheus. não tem nada que me fascine mais, porque a gente está vendo as portas abrindo e as coisas evoluindo e pessoas se entusiasmando e a ciência acontecendo. Isso que é fascinante, não tem nada mais fascinante É muito que isso. bom. Obrigado, viu, Roberto? Matheus, temos uma pergunta aqui da Maria Lúcia. Matheus, parabéns. Como será o desenho do RNA guia, já que o alvo é repetitivo? Como é que você imagina para fazer a parte de CRISPR? Nós estamos na expectativa, né? Tem um pós-graduando que está vindo da China, a gente espera que ele passe no processo de seleção, e ele é especialista, todo o mestrado dele foi com CRISPR, tá? Mas, especificamente, o que eu tenho pensado é 2 coisas. Nós podemos pensar em substituir, então, você fazer um guia que possa substituir, tá? Essas sequências. Então, a gente está pensando, por exemplo, como a gente tem a sequência repetitiva de Arabidopsis, do centrômero, a gente trocar, né, trechos do DNA repetitivo do NOB do milho por trechos do centrômero da Arabidopsis thaliana. Essa é uma estratégia. A outra seria de deleção. Então, você realmente deletar trechos e na tentativa de você deletar trechos grandes. Qual que é a vantagem de você trabalhar com DNA repetitivo? Eu não preciso ter um alvo. O alvo pode ser o NOB inteiro. Então, assim, a gente nem sabe o que de fato vai acontecer. Isso que motiva a gente. Porque pode ser que ele mude muitas sequências, pode ser que ele mude poucas sequências. Não dá para saber antes de fazer. É realmente assim, um experimento empreendedor, porque não dá para prever o que é que vai acontecer. E nem as consequências. Nem as consequências. Porque assim, como nunca ninguém mexeu nesse negócio, se a gente mexer, o que é que vai acontecer? Porque até hoje a gente imagina assim, não funciona, não tem consequência, foi selecionado de forma neutra. Então, assim, tem vários desafios técnicos envolvidos nisso, mas a técnica é bem estabelecida, então a gente acredita que vai conseguir fazer essas edições. Obviamente que eu não estou imaginando que o bloco todo vai ser modificado, mas a minha expectativa é que eu consiga modificar grandes regiões e com isso já vai ser o suficiente para eu testar uma série de coisas, seja do ponto de vista evolutivo, seja do ponto de vista fenotípico e outras funções do genoma. Bom, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Enquanto isso, queria fazer uma pergunta, né? Temos já uma pergunta aqui no chat, mas queria aproveitar enquanto fazer uma. Matheus, a teoria que tinha-se até uns anos atrás era de que quanto mais nobre, deixava mais tardio, né? E o que a gente observou era uma tendência ao contrário, e que cada nobre tem um efeito diferente. Mas, assim, pensando de um modo meio, vamos dizer assim, de uma visão de um geneticista quantitativo, heterocromatina, heterocromatina. Mas por que a heterocromatina do 9 é diferente da heterocromatina do 3, por exemplo? O que pode estar acontecendo para que o 9 influencia e o 3 não? Então, Roberto, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, sabe? Como é que a gente vai resolver esse embaraço? Porque teoricamente todos são iguais.
O que a gente tem visto é que, assim, é tudo igual, mas não é tudo tão igual assim, tá? Mas, óbvio, a gente vai ter que sentar, quadro negro, bunda na cadeira e quebrar a cabeça. E como que a gente monta um design experimental para conseguir explicar isso, tá? Primeiro, a gente vai ter que tentar simplificar a pergunta para tentar responder uma pergunta fácil. E aí a gente vai aumentando a complexidade dela. Mas eu não teria resposta por enquanto, Roberto. O que a gente sabe é que o Nob do Nob, ele é muito grande. Ele é muito grande. Talvez seja o maior de todos. Tá? Uma das coisas que nós queríamos fazer na tese da Renata que a gente não conseguiu, a gente queria medir quanto especificamente cada Nob contribui com o tamanho do genoma. Porque, assim, no fim do dia, ele vai contribuir com um pouco. Pode não ser significativo, mas ele vai contribuir. Ou, pelo menos, com relação ao cromossomo, né? Então, eu estou tentando desenhar uma outra forma de conseguir obter isso, porque a gente precisa entender exatamente qual é o tamanho deles e como é que eles contribuem. Então, aquela ideia do mapeamento é outra. A gente precisa localizar eles precisamente com os marcadores. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Porque, assim, se o Nob é grande ou um Nob é pequeno, como é que ele se comporta dentro do mapa? Quando a gente começar a fazer as recombinações. A gente sabe que ele suprime recombinação, por exemplo. Isso já é medido, não fomos nós que medimos, né? Tem na literatura. Onde você tem um Nob, ali você não tem recombinação. Ele suprime a recombinação naquela região. Então, tem uma série de coisas que ainda precisam ser entendidas, tá? Então, assim, de pedacinho em pedacinho. Agora a gente coloca os marcadores, depois a gente tenta, ali com o Wellington na UFV, bolar com ele um jeito da gente medir as heterocromatinas individualmente de cada cromossomo, para a gente entender como que é o comportamento de cada uma das linhagens, né? Sequenciar, avançar as gerações das linhagens para que elas fiquem cada vez mais isogênicas e a gente tenha os efeitos da heterocromatina cada vez mais isolados e assim por diante. Mas difícil de responder essa, viu, Roberto? Acho que Isso é acho que eu bom, porque a enrolei gente tem bem. bastante trabalho para ver. Não, tem. Esse assunto é bom, é legal. Matheus, temos tempo para mais duas perguntas aqui, essas duas que estão no chat, eu vou só ler ela para você. Da Angélica. O senhor disse que certas sequências repetitivas não foram eliminadas do genoma. Teria como explicar quais são esses mecanismos moleculares responsáveis por eliminar as sequências do DNA? E se já conseguiu publicar algum artigo referente a isso? Tá, existem trabalhos mostrando como que se tem um mecanismo de eliminação de sequências repetitivas. Isso foi um trabalho publicado pelo grupo do Benetzen, creio que por volta de 2004, 2006. Como são sequências repetitivas, você pode ter recombinações ilegítimas, tá? São recombinações que você consegue porque você forma loops com pareamentos que não são os usuais. Então, quando você tem essas recombinações, você consegue eliminar sequências do genoma. Então, isso já se sabe. Essa é uma forma. Outra forma seria crossing over desigual com meiotic drive, que também é bastante conhecido, assim, é bem estabelecido. Então, você teria segregações que dariam preferência ou para regiões de DNA repetitivo maior ou menor, tá? E isso faria com que você criasse variabilidades ou até mesmo a eliminação de uma sequência sequência repetitiva do genoma. O que nós desconfiamos do que nós estamos vendo é que, aparentemente, por exemplo, essa família ou essa subfamília de DNA repetitivo que a gente encontrou, ela fica muito interna à heterocromatina. Então, se a gente, que eu não tratei de questões epigenéticas, mas se a gente fosse pegar da perspectiva epigenética, é um empacotamento muito forte, tá? E muito constitutivo. Então, isso pode, de alguma forma, afetar essas sequências que são muito pequenininhas, muito internalizadas dentro de uma região heterocromática e ela não ser eliminada. Mas isso é especulação minha, tá? Por exemplo, uma das coisas que a gente quer fazer
com relação a essa reprogramação epigenética é entender, por exemplo, se ela aumenta a taxa de mutação dentro da heterocromatina. Tá? Porque ela já tem uma taxa muito alta, mas isso você tem que olhar por uma perspectiva, um frame time aí de evolutivo, né? Você não vai ver da noite para o dia, mas, por exemplo, e se eu reprogramar epigeneticamente essa heterocromatina, ela fica mais suscetível às mutações ou não? Tá? Então, assim, o sistema ele é bastante complexo, mas o meu chute é que você tenha um tamponamento. Se ela ficar internalizada numa determinada região, essa região fica muito inacessível. Então, você não está sujeito a crossing over desigual, você não está muito sujeito a recombinações ilegítimas, e aí você acaba guardando essas sequências que são verdadeiras preciosidades do nosso ponto de vista, pelo menos do estudo que a gente fez, né? Porque ela pode esconder histórias bastante interessantes, como foi essa do milho, né? Que foi bem surpreendente para nós quando a gente conseguiu fazer essa conexão. Matheus, temos espaço para mais uma pergunta só pelo horário, mas depois fiquem à vontade para entrar em contato com o Matheus. Eu conheço o Matheus muito bem, tenho certeza que ele terá o maior prazer de responder todos vocês. Mas a pergunta é da Ludmila Oliveira. Ela parabeniza pelo seminário, muito didático, e ela quer saber em relação ao trabalho do milho. A dúvida é sobre os genomas que têm menor número de nobres, mas também são os menores que aqueles com mais nobres. Qual é o tipo de DNA que vocês acreditam que pode estar fazendo essa compensação do tamanho do genoma, sem o nobre que seja menor? Existe alguma hipótese para isso? Existe, claro. O nosso chute é que está tendo atividade de elementos de transposição. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer agora sequenciamento especificamente dessas linhas, as contrastantes, tá? Não dá para sequenciar tudo. Pegar essas contrastantes, tá? E ver especificamente como que estão se comportando os outros elementos repetitivos com relação à transposição, tá? Não tenho dúvidas que a gente vai achar coisas interessantes aí. A outra coisa, aí eu vou fazer spoiler, Roberto, do experimento. A gente desconfia que tamanho de genoma em milho tenha controle genético. Tá? É um chute que a gente está dando com base nos resultados que a gente viu. Então, eu e o Roberto já andamos conversando aí de colocar alguém sobre orientação conjunta para fazer híbridos dessas linhagens que são contrastantes, né, com relação a tamanho de genoma e homogeneidade de nobres, depois abrir isso e fazer um mapeamento clássico mesmo, tá, com marcadores moleculares e coisas assim, tá, sempre medindo e correlacionando com o tamanho de genoma para a gente ver se existe correlação. Recentemente eu vi um trabalho que sugeriu as primeiras evidências que tamanho de genoma teria controle genético, então eu acredito que nós estamos indo na direção certa com relação a esse assunto. Tá? Mas como eu falei, estudar a matéria escura do genoma é um desafio, porque é muita coisa para fazer. Né? Eu acho que o que tem de legal, e assim, os méritos da professora Margarida, foi ter desenvolvido um conjunto de materiais que permite com que a gente trabalhe com isso. Nossa, sei lá, vai vir muita gente aí, né, Roberto? Para trabalhar com esse assunto, porque o material é muito bacana, né? Obrigado, Matheus, novamente pelo horário. Infelizmente, a gente tem que encerrar aqui. Matheus, obrigado aí pelo brilhante seminário e por contribuir com a gente aí com o seu conhecimento na área de citogenética e epigenética. Eu que agradeço, pessoal, agradeço a todos vocês que ouviram, espero que vocês tenham gostado da viagem. Tá ótimo, então. Bom, gente, até semana que vem, sexta-feira, final de tarde, nossos seminários aí do Departamento de Genética. Um abraço para todos e bom final de semana.